causas, né? Quais são as principais causas de tireotoxicose? Doença de Graves, as tiroidites, a gente viu lá, tiroidite de Hashimoto, tiroidite de Kervin, tiroidite na gestação, ou Patrícia, tireotoxicose né? factícia. E aqui é importantíssimo a gente pensar numa coisinha. A nossa paciente jovem, 27 anos, linda de bonita, eu jogaria para ela que ela está ingerindo um hormônio. O que Uhum. vocês acham? Isso mesmo. Dá, dá para Intoxicação pensar, por não dá? ingestão de hormônios. Isso, dá para pensar em tireotoxicose factícia, né? É uma das primeiras causas que a gente pode pensar. Esse slide aqui, gente, era só para eu poder falar sobre isso, mas eu já falei disso lá atrás, né? Então, que nem toda tireotoxicose é hipertiroidismo. A gente viu que o hipertiroidismo, ele é apenas uma das causas aí dentro da tireotoxicose. Então, a gente vai, nesse caso aqui, solicitar para a gente fazer essa diferenciação a RAIL. Porque se esse paciente ele está com esse hipertiroidismo e ele está com a RAIL alta, a gente indica que esse paciente ele está com a captação de iodo bastante alta. Então, o problema ele vai ser na glândula. Agora, se a paciente está com a RAIL baixa, aí a gente fecha o nosso diagnóstico dizendo que o problema não é a glândula, o problema é externo, tá? Então, a tireotoxicose da paciente não é certa. Aí aqui, gente, tem essa imagenzinha. Essa imagenzinha ela é bem legal. Ali tá os folículos, né, tiroidianos. Esses folículos tiroidianos, quando eles se rompem, eles liberam ali, quando eles são destruídos, libera hormônios, e aí por isso você tem um aumento do hormônio por causa da alteração, no caso ali da glândula, né, da destruição da glândula. E ali, voltando ao nosso caso. Então, a nossa paciente, ela estava lá com T3 de 300, fez-se ali a RAIL, então se a RAIL for alta, a gente está pensando em doença de Graves. Mas se a RAIL for baixa, e TRAB, aí a gente vai fazer o quê? TRAB da paciente, vai fazer lá os hormônios, né? Ou a tiroglobulina ou a ultrassonografia para avaliar se o hormônio tá, se o padrão é heterogêneo e tal. E a gente sabe mais que isso aí estaria falando a favor de um hipotiroidismo depois ali no caso da tiroidite. E da tireotoxicose factícia, a captação vai estar baixa, ou seja, a RAIL vai estar baixa, o TRAB é negativo, porque lembra, tanto o hipo quanto o hiper são doenças autoimunes, então tem que ter elevação de anticorpo, ou do TRAB, ou tiroglobulina, e aqui está tudo normal, negativo, o TRAB normal, o tiroglobulina, e a ultrassom está normal, tudo normal com glândula tiroides. Então, o nosso problema da nossa paciente é factício, certo? Então, aí tá os exames, e aí esse veio o resultado, e ali vai. Tiroidite. Ah, tá. Aqui, ó, outro caso clínico, que era para poder aparecer só o caso, mas já apareceu tudo. Mas, enfim, tiroidite dolorosa. E aqui, gente, não tem erro, não tem erro. Ouviu falar em dor da tiroide? Tiroide não dói. Você escutou falando de dor até agora? Não, né? É nódulo, bolsa, é multinódulos, é um nódulos, é não sei o quê, é quente, é frio, mas não tem dor. Nada disso tem dor. Agora, quando você ouviu falar em dor e tireotoxicose, dor e tireotoxicose, vamos pensar em tiroidite de Kervai. É uma infecção, geralmente traz uma infecção bacteriana, né? Ou traz uma infecção viral, o paciente estava gripado e tal. Esse paciente vai piorar, piora na dor ali na região anterior do pescoço. E esse paciente pode apresentar tosse, pode apresentar ali dor, a movimentação, quando você vai fazer a palpação do pescoço, o paciente vai apresentar dor. E aí, na tiroidite aqui, ela geralmente ela tem esses outros nomes aí, né, que vocês já sabem, tiroidite granulomatosa, subaguda, né, que ela surge aí, o quadro clínico é esse, depois de algumas semanas. E no caso, essa paciente vai apresentar
febre, ela vai apresentar sinais sistêmicos, por exemplo, se você fizer um hemograma, você pode ver aumento de leucócitos desse paciente, tá? Você pode ver linfocitose, caso seja, traz uma infecção viral, entendeu? E vai ter, obviamente, elevação dos hormônios tiroidianos. E nesse caso, a paciente tem aumento das provas inflamatórias e a RAIL vai estar baixa. Aqui esse paciente não tem uma glândula hipercaptante. Por quê, gente? A glândula está destruída. Não tem como essa glândula estar produzindo em quantidades excessivas, ela não está produzindo nada, pelo contrário, o sistema linfático está destruindo a glândula e está liberando os hormônios na corrente sanguínea. Por isso que tem bastante elevação de T3 e de T4 junto, porque normalmente quem tende a se elevar é o T4, né? Se você vê elevado T3, T4, você vê aumento de VHS ou de PCR, que são sinais de provas inflamatórias, você vê a paciente com febre, o paciente com dor. Ô, minha filha, não erra essa pergunta, pelo amor de Deus, meu filho. Em nome de Jesus, não erra, não. Vai lá e marca o que você quiser. Ou tiroidite subaguda, ou tiroidite granulomatosa, ou tiroidite de Kervai. E aí, esse quadrinho é aquilo que eu falei para vocês na Kervai, né? Primeiro, ela vai ter o hipertiroidismo, que é a destruição da glândula, aumenta, libera a quantidade de hormônios excessivos na corrente sanguínea, então faz tirotoxicose, tem, né, o hipertiroidismo. Depois, isso vai tender a normalizar, então a paciente vai ficar no eutiroidismo, porque aqueles hormônios vai se acabando, eutiroidismo, depois cai para o hipotiroidismo. Por quê? Porque a glândula ela foi destruída e não tem mais ninguém, tem folículo lá para produzir mais hormônios tiroidianos. Então, você vai cair para um hipotiroidismo, que você vai precisar socorrer essa paciente nesse momento com os hormônios tiroidianos. A paciente vai fazer tratamento de levotiroxina e você vai reavaliar para essa paciente, porque a tendência ela pode se restabelecer, a glândula se regenerar de novo e ela voltar para o eutiroidismo e vida que segue, está tudo bem, tudo normal. Ou ela pode nunca mais se recuperar e continuar no hipotiroidismo para o resto da vida. Aí sim você vai tratar ela já como hipotiroidismo clínico e ela vai receber aí hormônios para o resto da vida. Entendeu? Ok. Quem tiver dúvida, vai falando, porque tia Leide está seguindo. Se ninguém fala nada, eu estou seguindo. Agora aqui tem uma coisa, gente, que eu nunca vi, nem igual o caviar, nunca vi nem comi, só ouço falar. Hipertiroidismo do idoso. Hipertiroidismo apático. Como o próprio nome já diz, o quadro clínico desse idoso vai ser aquele idoso apático, aquele idoso que vai ter palpitação, batedeira, né? Tem as manifestações cardíacas dele, é aquele idoso fraco, com astenia, com fraqueza, com tremores, e aqui não é Alzheimer, tá? Não é Parkinson. O paciente vai estar deprimido, todo idoso deprimido, dose o TSH do pobre, gente. Pode ser que esse paciente esteja com hipertiroidismo. E aí, nesse caso, o hipertiroidismo ele se chama hipertiroidismo apático. Aqui eu coloquei algumas resumo, mas nem vou falar desses resumos mais, porque eu já falei tanto disso que eu acho que vocês já estão até enjoados. Eu vou falar aqui rapidamente para vocês dos nódulos tiroidianos, tá bom? Porque só para a gente poder fechar, porque eu recebi algumas perguntas e falava assim para mim: ai, eu não sei quando é que eu vou fazer tiroidectomia total, subtotal, para ir para papá. Gente, lá no hipertiroidismo, doença de Graves, você já viu bócio multinodular? Você já viu que lá é tiroidite? Tiroidectomia. E a tiroidectomia lá só tem duas coisas: ou é total ou é subtotal. Esquece o resto de nódulo, de não sei o quê. É isso, acabou, é isso. Agora aqui que vai ter algumas alterações. Quando é que você vai fazer uma lobectomia? Quando é que você vai fazer uma tiroidectomia total? Quando é que você vai fazer uma tiroidectomia parcial? E a gente vai ver isso, que é de acordo com o tamanho do bócio. Volte ao resumo, tá? Volto sim. Esse resumo é sobre a. Se você quiser, o menino que pediu para voltar,
Eu posso mandar o slide lá depois também para vocês, não tem problema não. Aí aqui é o outro resumo aqui do TSH, tá? Pronto, foi? Nada, Márcia. Perfeito. Tá, perfeito, gente. Vimos lá os nódulos, a gente já viu que esses nódulos a gente inicia a avaliação deles. E aqui, a gente fez lá a ultrassom, TSH, fez a ultrassom, viu lá que tinha um nódulo e viu as características do nódulo. A gente vai precisar, sim ou sim, saber as características do nódulo que é benigno e do nódulo que é maligno. Tá bem, William, envio sim. A gente vai precisar saber quais são as características do nódulo que é benigno e quais que é do nódulo maligno, porque se for maligno, a gente já sabe que a gente vai precisar fazer a PAF. E aí, isso aqui a gente já viu, né? Se o TSH está diminuído, igualmente, a gente vai ter que fazer ali a cintilografia, para poder avaliar, através da cintilo, se ele é aquele nódulo que a gente já viu lá, né? Que se é multinodular ou se é adenoma tóxico, enfim. Agora aqui, essas são as características dos nódulos, que a gente, eu preciso decorar tudo. Tudo, eu acredito que você vai decorar, mas pelo menos alguma coisa, gente. Pelo menos alguma coisa tem que decorar. E o que é mais comum de ser maligno? Vai mandando aí para mim. O que é mais comum de ser maligno? Porque cai isso na prova, vocês sabem que isso cai, né? Tem várias questões. Quando é uma apresenta sólido maior que 1 centímetro. Uhum. Ecogênico, que é hipoecogênico. Isso, exatamente. Vai, gente, não sejam tímidos, não. Fala rápido, para a gente poder evoluir. Geralmente tem microcalcificação. Sim. Certo. Microcalcificação, cintila, enfim. Então, características do nódulo na ultrassonografia que nós precisamos atentar para a malignidade. Aqui, acreditem vocês, homens, o tamanho não é o documento. Tudo bem que aparece o centímetro, maior do que 1 centímetro, aparece, mas não é o mais importante, tá, gente? As microcalcificações geralmente são mais importantes. Outra coisa também que é bastante importante aqui é quando tem sinais de ausência de halo, quando o halo ele é ausente ou quando ele é irregular. Então, são características que são mais marcantes de malignidade. Tá gravando. Tá gravando. Já eu vou lá falar com o senhor. Só um pouquinho, tá? Desculpa, pessoal. Meu pai veio me pedir para ver o negócio do telefone dele aqui. Aí tá, né? Então, irregular, mal definido, hipoecogênico e o sólido. O sólido aparece muito. Vocês vão ver muito nas questões de vocês o sólido. Por quê, gente? Por causa que geralmente quando aparece lá misto ou cisto, lembra que eu falei para vocês lá atrás no início? Se é cisto é benigno, estamos felizes, a gente não precisa se preocupar. Então, memoriza isso. Misto ou cístico é benigno. Agora, se aparecer um nódo sólido, aí a gente já vai suspeitar de malignidade. Então, por que a gente precisa saber disso? Infelizmente, gente, tem uma classificação que é uma classificação maligna também, que você vai precisar de fazer uma pontuação para você saber se vai indicar PAF para esse paciente ou não. E a classificação, o nome da bicha se chama o quê? Fale para mim. Não. Fale para mim, Josiane. Tô aqui, tá dando uma porfia. Tirades, né, pessoal? É a classificação de Tirades. Lembra? Lá da mama é Birrades, aqui é Tirades, da tiroide. Então,
a classificação de Tirades. Para isso, a gente vai ter que somar, vai ter que buscar lá no caso clínico, leia no seu caso clínico quantas alterações que tenha e soma essas características para você saber qual que é o Tirades do seu paciente, para saber se ele tem indicação de punção ou se não tem indicação de punção. Seria muito fácil. O nódulo está acima de 1 ponto, vou puncionar. Mas não é tão simples assim, tá bom? Eu uso o T-Hard igual o B-Hard. Só que o T-Hard começa no 1 e o B-Hard começa no 0. Certo. Então, do que é bom? Que tem vascularização periférica, porque a vascularização central, ela vai ser, já no caso da maligno, né? Halo presente é bom, iso ou hiper, aquele que é mais brilhante, que está lá brilhando, bem branquinho, né? Brilhando, isso é uma característica boa na ultrassom. Regular, então todas essas são características. Deu para ter uma ideia, mais ou menos, né? Da diferença do benigno para o maligno, né? Então, bora passar para a próxima fase. A próxima fase está aqui, ó. Essa bonitona que vocês provavelmente não vão enxergar, porque é muito difícil de enxergar isso até aqui para mim que está no ampliado. Imagina para vocês que estão aí vendo no celular pequenininho, né? Mais em cima, nessa classificação de Tirades, na parte de cima, ele vai trazer as características da composição do nódulo, que é aquela que você vai buscar lá, se é um nódulo sólido, se é um nódulo cístico, se é não sei o que lá, e vai pontuar isso. A ecogenicidade do sólido, se ele é hipoecóico, se ele é hiperecóico, se ele é isoecóico. E aqui o que vai pontuar mais é aquele nódulo que ele é hipoecóico. O nódulo hipoecóico, ele pontua 3 pontos. E é o formato. O formato, a gente sabe que o formato que é mais alto do que largo, ele é um formato mais ruim. Então, ele também pontua muito, ele pontua 3 pontos. As margens, se são margens irregulares, né? Aí ela pontua 2 pontos. Agora, aqui nos focos, né, de ecogenicidade, se a gente sabe que as microcalcificações, como a gente conversou, elas pontuam mais. E elas pontuam que 3 pontos. Por isso que eu falei para vocês que nem tudo aqui pontua mais. Por exemplo, do tamanho. O tamanho dele maior do que 1 centímetro, deixa eu ver, nem entra para classificação. 1 ponto. 1 ponto. Então, tem coisas que pontuam mais. Então, tem que memorizar alguma coisa? Pega. Ele tem microcalcificação e tem o diâmetro maior, mais alto do que largo. Então, 3 com 3 ele já vai dar 6 pontos aqui. Ou, no caso, se ele fosse hipoecogênico, que é 3, 9 pontos. Aí você vai para a classificação de Tirades. Tirades, 0 ponto. 0 pontos, o que não tem indicação de punção, não precisa puncionar. Acabou ali, não tem conversa, não precisa de nada. Agora, quando eu tenho 1 ponto, aí eu vou fazer, no caso, repetir a punção. Pode ser que tenha dado algum erro, alguma coisa, então eu repito a punção. Se eu estou ali em 2 pontos, eu vou fazer segmento ultrassonográfico. Fala para o meu paciente, volte daqui 6 meses, vamos repetir a ultrassom do senhor, tá bom? Se eu estou ali entre 3 e 4, agora aqui, por exemplo, se eu tenho, o que é o 3 e o 4? No 3, ele tem um significado assim que ele deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Ele vai ter de 10 a 30% chance de ser maligno, ou seja, ele tem mais chance de ser benigno do que de ser maligno no 3. Então, o que eu vou fazer no 3? Eu vou, no caso, se ele é de significado indeterminado, eu vou, no caso, repetir, vou fazer aqui a ultrassonografia para ele. Eu vou repetir, perdão, ultrassonografia não, vou repetir a punção para esse paciente, tá bom? Se a punção veio e aí ele foi para um Bethesda 4, perdão, ele foi para um 4, aí eu já pego e já faço para ele uma tireoidectomia. Eu vou tratar como se fosse câncer, porque o diagnóstico aqui, gente, não é pela PAF,
o diagnóstico é pela citologia. Mas, a partir de 4 ali para frente, eu já vou poder fazer tiroidectomia para eu realmente mandar para patologia, tá? Para poder fazer, para citologia, para poder fazer o exame anatomopatológico. Então, se eu de 3, eu repito a punção, repeti a punção, e aí veio um 4, teve um pouquinho, aumentou as características de malignidade. Aumentou a característica de malignidade, deu TIRADS 4, o que é que eu faço? Eu vou fazer tiroidectomia para esse paciente. Agora, se o meu TIRADS já foi de 5 para frente, 5, 6, 7, 8, 4, o tanto que deu lá, 5 ou 7, aí, gente, a sugestão de câncer é altíssima. Não dá para esperar, para ficar assim, tem 75% de chance, mas tem 25% de não ser. Não dá para esperar ele evoluir com malignidade. Tem que fazer a cirurgia para o paciente para poder avaliar lá no anátomo patológico para confirmar se ele é câncer mesmo. E aí, nesse caso, gente, essa tabelinha que eu estou mostrando para vocês aí agora é a classificação de Bethesda, que é onde você joga os valores que você tirou lá do TIRADS, né? Primeiro você classificou o TIRADS, era o TIRADS 1, 2, 3 ou 4, aí com base nessa classificação, a conduta vai ser aí essas que estão nessa tabelinha aí para vocês. Perfeito? Quer que eu repita ou entendeu essa parte, gente? Tá boa, amiga. Tá. Tranquilo, estiloso. Certo. E aí, como é que vai ser? Falou que é para poder fazer a cirurgia, vai ter que fazer a cirurgia, porque é altamente sugestivo. Como é que eu vou saber quando é que eu vou fazer cirurgia total, cirurgia parcial, ou se eu não faço cirurgia? Isso, gente, ó, quando é a lobectomia, por exemplo, tá aí. Cadê? Eu tô tendo que passar um por um esse slide. A lobectomia, gente, ou a tireoidectomia parcial. Quando que eu vou fazer isso? Tá nessa coluninha que vocês estão vendo aí do lado esquerdo. Quando? Quando o nódulo for menor do que 1 centímetro, quando o nódulo ele for único e sem extensão extratiroidiana, se não tiver nódulo fora da tiroide, se for só dentro da tiroide, se esse paciente ele não tiver nenhuma história de câncer na família, de tiroides, e se ele tem ausência de radiação prévia, o paciente nunca foi exposto à radiação nem nada, o paciente não apresenta sinais de metástase, não apresenta aumento de linfonodos aqui, né, na região cervical, não tem nenhum linfonodo detectável, eu posso fazer uma lobectomia para esse paciente, conservar a outra metade da glândula dele. Mas, se eu pego lá, por exemplo, já diretamente para o outro lado, para o lado direito, uma tireoidectomia total ou subtotal, que eu já falei para vocês que é a mesma bosta, a mesma coisa, vai tirar a glândula inteira. Quando é que eu vou fazer isso? Quando o nódulo é maior do que 4. Então, decore. Uma hora eu estou em 1, outra hora eu estou de 4. Entendeu? Então, menor do que 1, parcial, vai com calma, tranquilo. Agora, se você tiver de 4, meu irmão, aí você já vai partir lá para a quinta posição, que vai dar certo. Você já sapeca logo uma tireoidectomia total, vai com tudo. E aí, vai depender também, no caso ali, se a extensão tiver, né, grande, estiver pegando todo ali, se for aquelas coisa grosseira, né? Tiver aquela extensão grosseira, e também se tiver metástase. Se tiver metástase, aí você já tem indicação de tireoidectomia total. E aí, mais radioterapia, mais iodoterapia, que é aquela que a gente falou lá do início. E a tireoidectomia parcial ou subtotal, aí que vai ficar no meio, nessa coluna do meio, você não sabe se você faz tudo, você faz pouco, é aquele nódulo que ele está entre 1 e 4, aquele que tem, se você não conseguiu evidenciar se tem metástase nele, que ele tem um linfonodo do N0, e aquele paciente que ele vai ser decidido pela equipe, se vai fazer total logo ou se vai fazer parcial, entendeu? Então, eu gostei assim, ó, eu decoro, eu entendo, na verdade, né? Aqui, se você entender, não precisa nem decorar. O que é indicação de lobectomia parcial
que é, basicamente, a gente vai começar com nódulo menor a 1 centímetro. Indicação de tiroidectomia total, basicamente, é um nódulo maior a 4 centímetros. O que sobrar no meio é decisão da equipe, entendeu? Que tiver entre 4 e tiver entre 1 e 4 ali é a decisão da equipe. E falando rapidamente sobre a questão do câncer, gente, sobre a questão do câncer, tem esses cânceres aí que eu vou mostrar para vocês, mas o que geralmente vai aparecer na prova de vocês é os que são mais comuns. Os que são mais comuns são carcinoma papilífero, né, pela probabilidade dele, que é 85%, o carcinoma folicular, e depois o mais comum de aparecer é o anaplásico. Ah, mas ele só ocorre 1%. Não, ele é mais comum de aparecer porque ele é o mais mortal, mais mortífero, é o vilão da história, entendeu? Por isso que ele aparece na prova. Então, eu decorei assim, para decorar os 3 que mais caem, eu decorei em espanhol, né? Papi, tu ves el mejor, ¿no ve? Papi tiene 85%. Aí ele, papi, responde, filho não, papi, é folicular 12%. Ai, que idiota, meu Deus do céu, enfim. Folicular 12%. Aí ele, papi, zeloso, começa a dizer, hijo, Ana te vai a matar. Anaplásico, é ele que mata. Ana te vai a matar. Então, anaplásico é o mais mortal. Diagnosticado um câncer anaplásico, que ele é aquele carcinoma, aquele câncer que ele é indiferenciado, esse paciente vai evoluir com óbito em até 6 meses. E é um trem, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um negócio, que ele vai comprimindo aqui a região cervical do paciente e vai produzindo ali, literalmente matando o paciente asfixiado, tá bom? Então, ele é mais agressivo. Os outros não. O papi é bueníssimo. Papilito, que beleza. Papi é muito bueníssimo. Então, esses papi geralmente tem cura total. Ainda que tenha metástase, tem alta chance de cura o carcinoma papilífero. E o folicular é um pouco menos provável de aparecer, mas ele também tem bom prognóstico, tá? E aí, esse slide aí que eu mostrei para vocês é só o iodo radioativo que a gente estava falando, que ele é através das cápsulas, né? Que ele vai levar ali a radioatividade para poder destruir as células em locais que não deveria existir células. Então, aí estamos, isso é só uma questão. Ah, tá. Gente, o carcinoma folicular, como a gente falou, ele é o segundo mais comum, corresponde a entre 11% e 12%, e ele é mais comum em áreas de deficiência de iodo. Tanto que no Brasil, então, você pode botar isso aí para quase zero, quase não vai existir, porque no Brasil o sal hoje em dia é basicamente tudo iodado. Em regiões como na Bolívia, por exemplo, você precisa estar muito atento, porque lá nem todo sal é iodado. Mas aqui no Brasil o déficit de iodo é muito baixo. Por que vale a pena lembrar disso? Porque lá no seu enunciado pode aparecer paciente que tinha déficit de iodo. Então, déficit de iodo, e você está vendo que o paciente tem câncer, suspeite que ele está falando de um carcinoma folicular. Tá bom? O folículo deu errado, porque, gente, a glândula tireoides, vamos entender, ela é toda composta de folículo. Então, teve um folículo, e o que esses folículos utilizam para poder produzir os hormônios tiroideiros? Eles utilizam iodo. Eu não forneci iodo para esses folículos. Esses folículos começaram a se desenvolver de forma errônea. E célula desenvolvida de forma errônea é câncer. Então, desenvolveu um câncer. Por causa da deficiência de quem? Quem é o culpado desse câncer? Deficiência de iodo. Então, carcinoma folicular. Faz metástase por via hematogênica. Logo, a gente pode fazer iodo radioativo para ela do comprimidinho, para ele poder tomar. E aqui a impossibilidade. Por que a impossibilidade? De diagnóstico pela PAF. Porque a PAF, gente, o máximo que ela vai dizer é que é folículo. E o que isso quer dizer para você? Nada.
A glândula tireoide é toda folículo. Toda folículo. Ah, pronto, tem folículo na tireoide. Certo, e daí? Nada. Então, aqui, o diagnóstico obrigatoriamente vai ser pelo anátomo patológico, tá certo? E aqui o medular é esse mais esquisito, que tem, é como se fosse asfalto, né? Como se fosse pedra de asfalto, e isso se deve por causa da calcitonina, então ele vai deixar assim essas ilhotas, né, mais cristalizadas, são essas. Aí, no caso, o problema não é no folículo da tireoide, são naquelas células que tem em volta dos folículos, que são chamadas de células parafoliculares. Então, esse carcinoma medular aí, a etiologia dele é nas células parafoliculares da tireoide, não é nas células foliculares, tá? Então, dizem que essas células elas têm origem na crista neural, e aqui você pode dosar calcitonina para avaliar e pode dosar o CEA também, porque diz que ele eleva o CEA. E o carcinoma, aqui também, ainda sobre o medular, né? Disse que 25% dele pode ser esporádico, ou seja, tipo do azar, a pessoa do nada, ups, deu lá carcinoma folicular. Mas 75% dele está ligado a esse gene RET, aí, esse proto-oncogênese, ou seja, é uma herança familiar. Alguém já teve câncer de tiroide. Então, 75% dele tem herança familiar, tem mutação multigênica. Aí são desses genes aí esquisitos, que eu não sei se vocês vão conseguir decorar isso, eu mesmo não decorei não, viu? É o neném 2 e o neném 2B. E aí o tratamento dele vai ser o quê? Tireoidectomia total, mais esvaziamento cervical. E aqui o esvaziamento cervical, você vai fazer o esvaziamento cervical de acordo com a quantidade de linfonodos acometidos. E aí tem uma imagenzinha, né, que elas vai mostrar por áreas, né, que é dividido por áreas ali das cadeias linfonodais. Então, você vai fazer. O mais comum de fazer esvaziamento cervical é a nível 4. Isso aqui é nessa região mais da frente, aqui, ó, mais perto da glândula tiroides. Mas se tiver acometimento aqui, mais para a região lateral, aí você já vai fazer de outras cadeias também, aqui mais acometidas. E o anaplásico, que foi o que a gente falou? Ana te vai a matar, é ele gravíssimo, é ele terror de los carcinomas. Então, o anaplásico corresponde a 1%. É aquele 1 em 1 milhão, aquele um que o cara realmente foi eleito para morrer e aí o cachorro dele está vindo preparado. Esse paciente, esse tumor, ele vai apresentar, perdão, aqui com células gigantes pleomórficas, e aqui sim, você consegue ver na PAF, né? E sim, isso é horrível, Javier. Isso é ao contrário, né, dos outros lá que a gente viu, papilífero folicular, eles não podem ser vistos na PAF, né? Aqui esse já pode ser visto, e aí vocês vão ver essa característica na PAF aí de células gigantes e pleomórficas, com múltiplas mitoses. Ela Minha está em amiga, intenso desenvolvimento. Oi. só uma perguntinha. Na tireoidite de Kervai, estava no lá de células gigantes. É o mesmo, é? Não, não é a mesma coisa. Na tireoidite de Kervai, houve uma inflamação da célula, por isso ela cresceu e ela vai ser destruída. É o próximo passo dela. É um processo inflamatório, entendeu? Ah, tá. Então, Porque fala de células gigantes. você analisa ali uma inflamação. Aqui você tem uma célula que ela está aumentada de tamanho porque ela está fazendo mitose. Então, ela está num processo de multiplicação constante, entendeu? Ah, beleza, obrigada. E aqui, como a gente já falou, ela é mais comum também em mulheres idosas e é o câncer mais agressivo de tiroides. E tá aí a imagem que eu falei para vocês. Essa é a imagem, né? Vai ser uma massa cervical. E essa massa, ela é indolor, diferente do que a Dani está falando, né? Da tiroidite de Kervai, porque essa vai doer. Aqui ela é indolor. E ela vai trazer do seu quadro clínico, gente, disfonia, dor para engolir. Às vezes o paciente vai estar com dispneia, porque ele começa a afetar aqui esôfago, ele começa a afetar a traqueia, ele vai atrapando tudo, ele adere planos profundos.
ele não fica só aqui na tireoide, ele ultrapassa planos da tireoide. Então, ele vai pegar aqui, ó, ele vai fazer o paciente ter hemoptises, porque ele está infiltrando ali as garras dele, está infiltrando dentro do esôfago do paciente, o paciente vai começar a vomitar sangue, né? A história vai trazer para você o paciente com hemoptises. Então, esse paciente suspeite de que ele está com esse quadro. E aqui, vai adiantar fazer cirurgia para ele? NaOTIL não, porque aqui ele tem uma evolução muito rápida, ele tem uma intensa mitose, ele vai aderir a outros planos e você não vai conseguir retirar a glândula tireoide. Então, esse tratamento aqui, que é tratamento conservador, tratamento onde você vai observar o paciente e vai fazer para ele ali iodoterapia, se o paciente quiser, né? Porque às vezes você vai falar para o paciente, ó, mais vale a pena você, ou isso daí que você está vendo, né? Fazer uma traqueostomia para o paciente para poder permitir que ele tenha uma via aérea, porque vai fechar a traqueia dele. Esse tumor, gente, ele é tão agressivo que é como se ele pegasse aqui uma mão e fosse apertando o pescoço do paciente até o paciente morrer asfixiado. Nesse caso, então, só é tratamento paliativo que vai fazer para esse paciente? Não tem. Só paliativo. Ah, tá. Só paliativo. E, inclusive, a tráqueo é um dos tratamentos paliativos, tá? Então, só para recapitular, PAP e filho, ou seja, papilífero e folicular, são os únicos que a gente vai fazer iodo radioativo. No papilífero, a maioria deles a gente faz tireoidectomia. E aqui, no medular, a gente vai fazer tireoidectomia, mas esvaecimento da cervical, do que está aqui, no medular. E aqui, a gente vai fazer o tratamento conservador, que no caso aqui é o tratamento de acompanhar o paciente. Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida. Eu acredito que a gente passeou por todas as facetas aí